após várias derrotas do governo Lula na Câmara e no Senado, a esquerda está voltando a usar a frase Congresso inimigo do povo. É um tipo de discurso estratégico? Tem tudo a ver com a eleição, Isabel? Tem tudo a ver com a eleição. Vamos pegar o que aconteceu na semana passada, uma dupla derrota do governo. Uma já era esperada, do veto da dosimetria, que é uma bandeira bolsonarista. Isso acaba por engajar bastante a militância bolsonarista, tanto é que a lei ainda nem está válida. A gente já viu pedidos sendo apresentados ao ministro Alexandre de Moraes de redução de pena. A outra derrota não era esperada e atingiu em cheio o governo. Foi lida como uma hecatombe. O governo ainda está tentando se recuperar dessa derrota com a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim que as duas derrotas foram contabilizadas, a gente foi procurar por algumas fontes do Partido dos Trabalhadores para entender como é que eles vão trabalhar nisso daqui para frente. Um ponto é central. Vão trabalhar em pautas e a pauta número 1 é o fim da jornada 6x1 que a gente estava falando agora há pouco. Jairo, outro ponto, eles querem voltar com aquele mote que foi muito usado no ano passado de eleger o Congresso Nacional como o inimigo do povo. Mas é o mesmo Congresso Nacional que pode entregar um trunfo eleitoral que é o fim da jornada 6x1. Não olhando apenas para uma relação para o governo. Talvez o lado de Hugo Mota tenha mais esse peso, o lado de Davi Alcolumbre a gente sabe que não, mas porque o próprio Congresso Nacional pretende capitalizar isso. Então, é uma articulação via redes digitais, mas que não ajuda muito a melhorar esse clima com o Congresso Nacional, mas ainda assim isso está sendo inflamado. O outro ponto é voltarem com aquele discurso antissistema. Qual que é a convicção deles? Isso já tem aparecido, por exemplo, nas falas públicas do próprio presidente Lula, apareceu no pronunciamento do 1º de maio, é de que a direita, em algum momento, foi se apropriando de algo que era muito da esquerda, que era esse discurso antissistema, e que a esquerda tem que pegar isso de volta para si. Então tem que levantar essa bandeira antissistema, porque isso pautou historicamente a esquerda. Mas vale lembrar que Jair Bolsonaro, lá em 2018, também foi eleito com um certo discurso antissistema. Mas vamos olhar para a esquerda. Então eles estão defendendo isso. Tem gente dentro do PT que escala a tal ponto de dizer o seguinte: Gabriel Galípolo tem que ser apontado como uma espécie de vilão. Mas ele foi indicado pelo próprio presidente Lula. Mas nessa hora o fator eleitoral pesa mais. O que eles querem é voltar com a pecha de que é a taxa de juros muito alta que inviabiliza uma recuperação da economia. É a taxa de juros muito alta que ajuda a contribuir para esse cenário que a gente está vendo de endividamento do brasileiro e que preocupa o governo. Olha aí o mote do Desenrola que foi lançado ontem e que a adesão começa nesta terça-feira. Então, isso tudo vai perpassando por essas estratégias que eles querem trabalhar nas redes digitais. Isso já tem aparecido, é o Congresso inimigo do povo, é a questão do Banco Central, da taxa elevada, é eventualmente escolher até mesmo um nome como Gabriel Galípolo como alvo, dependendo de como as coisas forem evoluindo daqui para frente nas eleições. Então, são várias queixas que estão sendo mapeadas, discursos que precisam ser endurecidos com essa pecha mais ampla de retomada de um antissistema que tornou o PT conhecido lá atrás.